A oração que o Davi faz a Deus, ele implora pelo socorro de Deus. E dentro dessa oração, tem muito que nós aprendermos em cada palavra. Como é toda a palavra de Deus? A palavra de Deus nós aprendemos através de quê? Através de a gente estar dando atenção, prestando atenção àqueles detalhes que tem a palavra. Às vezes se perde muito, até lendo a Bíblia, o cristão perde muito, porque ele não se atém àqueles detalhes. Às vezes numa palavra só ali no versículo, em um versículo, tem muito que nos ensinar se a gente der atenção. Só que às vezes ler é igual aquela pessoa que pega o Salmo 91 e fica lendo ele todinho, achando que aquilo vai protegê-la de alguma coisa. Nós temos que compreender. A palavra de Deus toda é para nós entendermos. Não é à toa que ele fala que nós devemos meditar. Meditar é buscar compreender. E aqui nessa oração de Davi, ele ora a Deus, começa dizendo assim, Salmo 86: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Isso aqui já tem algum ensinamento para nós, ou muitos, né? Tem pessoas, o ser humano, ele é diferente um do outro. Cada pessoa, diante das dificuldades, ela age de uma forma. Por exemplo, tem gente que precisa estar numa aflição para voltar para a igreja. Quando está tudo bem, ela nunca aparece. Aí quando as coisas começam a apertar, diz, eu preciso ir na igreja, porque as coisas não estão fáceis. Mas tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que ela some na igreja e quando você procura, mas cadê você? Ela diz, não, é porque a luta está tão grande que eu desanimei. Então, ao contrário, nós temos que pegar essa direção da vida. Ele entra em oração buscando, Deus, eu estou aflito, a coisa não está fácil, não, está tudo difícil, eu estou necessitado. Então eu vim buscar, eu vim orar. E esse é o que nós devemos fazer. Não apenas quando estamos necessitados, mas se há uma necessidade, ao invés de ficar falando para todo mundo, ao invés de ficar reclamando, vamos a Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus. Por quê? Porque Deus tem a solução. Às vezes a pessoa que você procura para se abrir, às vezes a pessoa quando está numa luta muito grande, ela diz, eu preciso de alguém para me falar dos problemas, para mim me abrir, que eu já não estou aguentando mais. Pode até ajudar, é verdade, emocionalmente, pode até ajudar. Mas, no entanto, ninguém tem o poder de resolver os problemas seus. Deus tem. Então, quando nós vamos a Deus em oração, colocamos diante dele, invocamos a ele, ele tem o poder de nos ajudar. Então, Davi já nos ensina aqui. Ele diz, inclina ao Senhor teus ouvidos. Deus, me ouve, Senhor. Por quê? Porque estou necessitado. Então, esse era um dos motivos que ele foi orar a Deus. E depois ele diz, guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Aqui ele já dá outras, vamos dizer, ele dá outra justificativa. Primeiro, Deus, guarda a minha alma. E por que o Senhor deve guardar a minha alma? Porque o Senhor deve me guardar. Porque o Senhor deve cuidar de mim. Aí diz, porque eu sou santo. Então aqui nós vemos algo que ele reconhece. Isso aqui é uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo essa palavra. Nós temos que nos aproximar de Deus, colocando nossas necessidades diante dele e também levar, por que Deus, eu estou te buscando? Porque eu sou santo. Ah, pastor, não sou tão santo assim não, sou tão santinho assim não. Se a gente olharmos para nós humanamente, nós vamos encontrar muitas falhas em nós. E realmente nós não vamos nos ver como pessoas santas, até porque nós aprendemos muito mal acerca de santidade, né? Nós aprendemos que nós nós olhamos para uma imagem e dizemos que aquilo é um santo. Olhamos até para uma foto de um político e chamamos de santo, né? É um santinho. Tem isso? É o santinho do político. Não é isso? Chega a eleição, as pessoas falam isso.
Mas santo nós temos que entender pela Bíblia, né? Santo é uma pessoa consagrada, que quer dizer separada por Deus. E onde eu vou entender que eu sou santo? Na obra que Jesus fez por mim no Calvário. A Bíblia diz que nós fomos santificados no corpo de Jesus. Quer dizer, nós estávamos sobrecarregados com os nossos pecados, sem condição nenhuma de nos aproximarmos de Deus, nem de chamar Deus de Pai. Podia até chamar, mas não seria levado a sério diante de Deus. Mas Jesus toma nossas culpas, assume os nossos erros e morre por nós, fazendo assim, nos santificando para Deus, nos santificando. Então, eu tenho que acreditar que eu sou santo. Você tem que acreditar que você é uma pessoa santa. Não porque você é perfeito, que os santos de Deus, eles não são perfeitos ainda, eles estão sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Nós estamos num trabalho de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento vem através do quê? Daquilo que nós vamos aprendendo com Ele. Mas nós fomos santificados na obra que Ele fez por nós. Santificado quer dizer consagrado, separado para Deus, um povo separado para Deus. A própria Bíblia diz isso, separado pela obra de Cristo e pela fé que você tem em Cristo, porque para isso, para você entrar nesse rol dos santos, você tem que crer que Cristo te santificou. Então, se você acreditar nisso aqui, então você sabe, eu vou chegar diante de Deus e Deus, eu sou santo. Jesus me santificou, Jesus me separou para o Senhor. Então, por isso que eu estou buscando o Senhor, por isso que eu estou buscando a tua ajuda, porque eu te pertenço. Porque santo quer dizer alguém que está consagrado a Deus, pertence a Deus. Então, esta é a minha base de oração. Primeiro, eu estou precisando, eu estou necessitado, eu sei que só pela minha necessidade o Senhor não vai me atender. Mas como hoje eu te pertenço, porque Jesus me comprou com o sangue dele, com a morte dele na cruz do Calvário, ele me santificou, então estou vindo até o Senhor e pedindo que o Senhor me guarde, que o Senhor me ajude, que o Senhor não deixe que o mal prevaleça ou que o mal me alcance. Por quê? Porque eu te pertenço, porque eu sou santo. Era isso que Davi estava dizendo. E olha que Davi estava vivendo uma vida muito mais diferente, porque ele estava vivendo antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Mas, no entanto, ele, como pertencia ao povo de Israel, e foi o povo que Deus separou para ser o seu povo, na aliança que fez com Abraão, que fez depois usando Moisés para tirar eles do Egito. Então Davi entendeu, não, eu sou santo, eu pertenço ao povo de Deus. Então Deus, o Senhor me guarda. Por esse motivo, eu te pertenço. Se eu sou do Senhor, eu tenho que estar debaixo da tua guarda, eu tenho que estar debaixo da tua proteção. Isso aqui é importante, irmãos. Nós temos que ter essa consciência que eu sou santo, não porque eu sou uma pessoa perfeita, mas pelo que Cristo fez por mim. Amém, Jesus? Porque entenda bem, quanto mais você entender, você compreender, você acreditar que você é santo, mais você vai se separar do pecado. Quanto menos você acreditar que você é santo, mais você vai se render ao pecado. Por quê? Porque se você acreditar verdadeiramente que você é um santo, uma santa de Deus, quando o pecado bater a porta, e o pecado está na nossa natureza humana, ele está na nossa formação humana, então ele está bem perto, ele está em nós, está na nossa carne. Quando ele quiser se manifestar, te conduzir, você vai dizer não, porque eu vou fazer não vou cair nisso não, eu não sou pecador, por que eu vou fazer isso? Isso aqui é obra de pecador. Agora, quanto mais você acreditar que você ainda é um pecador, quanto mais você acreditar nisso, mais você vai se render ao pecado e vai se colocar ainda naquela desculpa que você já ouviu muito: ninguém é santo mesmo. Não é isso que se diz? É rei, né? Fazer o quê? Ninguém é santo mesmo? Ou
Qual a velha desculpa do pecador? A carne é fraca. Ah, mas isso não é desculpa não. Foi Jesus que disse que a carne é fraca. É, mas ele deu o antídoto. Ele disse: orai e vigiai. Ele disse que a oração vai nos fazer vencer a fraqueza da carne. Ele não disse apenas a carne é fraca, porque aí ele justificava todo pecado. Ele disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então ele disse, ele mostrou como deveria evitar entrar na tentação. Viver vida de oração, vida de vigilância. Agora, se eu não vigiar, se eu não ter vida de oração, aí minha carne, com as fraquezas dela, vão me dominar. Mas eu tenho como dominá-la. Eu tenho como dominá-la. Se eu ouvir o que Jesus ensinou, se eu obedecer a sua palavra, se eu fizer o que ele mandou. Se eu fizer, agora, se eu não fizer, realmente eu vou ser guiado pelos impulsos carnais. Pelos meus impulsos carnais. Eu vou me entregar ao pecado. Imagina se eu acreditar ainda, não, eu sou pecador mesmo, então eu vou viver no pecado e sempre na desculpa, né? Eu sou pecador mesmo, é porque todo mundo é pecador, e quem é que não é pecador? Não, eu tenho que entender, eu sou santo, mas ainda estou nesse corpo carnal, que opera nele uma natureza carnal, pecaminosa. Eu tenho que estar lutando contra o pecado. Eu tenho que estar lutando. A própria Bíblia diz lá em Hebreus: não lutaste ainda até o sangue contra o pecado. Então nós temos que travar essa luta conosco mesmo, contra o pecado que há em nós. Para você travar essa luta, é quando você tem consciência: eu não sou mais pecador, eu sou santo. Jesus me santificou, Jesus me consagrou a Deus, Jesus me separou para Deus, para que eu ande em santidade. Então, quando eu tenho essa consciência, na minha oração também, eu vou me apresentar a Deus, dizendo: Deus, eu estou te buscando, eu quero a tua proteção, porque eu te pertenço. E por que eu te pertenço? Porque eu sou santo. Sou santo? Ai, mas eu olhando isso parece ser muito soberbo, muito arrogante, a pessoa chegar e dizer que é santo. Não, isso é quem crê, isso é para quem crê. Quem não crê na obra de Jesus, vai assumir: eu sou pecador mesmo, porque eu sou. Vai olhar para suas erros. Eu tenho que olhar, eu tenho falhas, eu tenho erros. Se você conviver comigo o dia inteiro, você vai encontrar falhas em mim, você vai encontrar erros. Mas eu tenho que entender: não, mas Jesus me santificou, e as minhas falhas eu tenho que lutar contra elas, porque eu não pertenço mais ao mundo do pecado. É verdade, é como o pastor Jaime diz: nós não somos mais pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. O pecado que há em nós, que é quando você lê Gálatas, capítulo 5, que fala ali das obras da carne e das obras do Espírito, você vai entender que a nossa carne, nossa carne, a nossa natureza humana, ela é escrava do pecado. Mas com o nosso entendimento que nós temos na palavra, nós nos libertamos dessa escravidão. Nós só precisamos seguir o que nós aprendemos. É aquela aí, com a carne eu sirvo o pecado, com o entendimento eu sirvo a Deus. O que é isso? A minha carne, as vontades carnais, os impulsos carnais, se eu obedecer, às vezes são bem fortes. Bem forte mesmo, nos impulsiona a agir daquela forma. Eu vou servir ao pecado, eu vou fazer o que eu quero. Vamos ver, por exemplo, uma pessoa falou mal de você, uma pessoa fez algo contra você. O que é que a tua carne quer? Se ela falou mal, você quer falar mal também. Eu fiquei sabendo que o fulano falou isso e isso, já vem logo: eu conheço bem ele também, está falando isso de mim, mas eu conheço os podres dessa pessoa. Vem não, eu sei quem é. Aí você começa também falando mal. Não estou falando mal não. Aí até a desculpa, né? Eu estou falando mal, estou falando a verdade. Mas é a verdade que não vai falar na cara da pessoa. Estou falando mal. É a coisa mais fácil de saber quando você está falando mal de alguém. É quando você chega para alguém e diz assim: vou te contar algo do fulano, mas não fala para ninguém não.
Estou falando mal não, meu mais, eu estou só te dizendo. Já está falando mal. Se você estivesse falando bem, você dizia a pessoa na cara dela. Já está falando mal. E a Bíblia fala que não vê isso. Então, presta atenção. Então, meus impulsos carnais são esses. Alguém falou mal, eu quero também falar dos podres dela, mostrar que ela não presta. Ela está dizendo que eu não presto, mas ela é pior que eu. Porque é sempre assim, é uma maneira do ser humano se justificar. Ele se justifica que ele não é tão errado, mostrando o erro do outro que é maior que o dele. Isso aí é isso, a política faz muito isso, né? O político só mostra o erro do outro, mas nunca fala o dele. Mas é justamente para se justificar que é melhor que o outro. Que é melhor que o outro. Quando olha, é tudo igual. Tudo igual. Todos seres humanos brigando por interesses próprios. É tudo igual, tem nenhum bom. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa fez algo contra você. Sua vontade não é fazer o bem para ela. Tua vontade natural, tua carne não é fazer o bem. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra nos ensina outra coisa. Então nós entendemos que eu não tenho que, vamos dizer assim, dar um troco. Então, se eu estou sendo guiado, servindo a Deus, eu vou servir com o meu entendimento. Mesmo que dentro de mim, a minha vontade é agir diferente. Mas eu tenho entendimento. Não, a palavra me ensina de outra forma. Então eu vou seguir o que a palavra está dizendo. Às vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa natureza humana. Tem até uma canção antiga do Sérgio Lopes que fala isso. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. E é verdade. Se nós não lutarmos contra a nossa natureza humana, nós vamos servir sempre a carne. E aí tem várias coisas que eu poderia dar 1 milhão de exemplos. Então, por que eu estou explicando tudo isso para você? Para você entender que a maioria dos cristãos, eles têm essa dúvida. Se perguntar se ele é santo, ele, eu não sou santo não, eu sou pecador. Por quê? Realmente olha a sua condição humana, mas ele não olha o que Jesus fez. E nós temos que crer naquilo que Jesus fez, até porque nós não teremos salvação se nós não crermos que fomos santificados. Porque a nossa salvação vem por crer que o que Jesus fez foi suficiente para me salvar do meu pecado. Ele não me salvou de outra coisa. Ele me salvou do meu pecado, que é o meu pecado que me joga no inferno. É o meu pecado que me separa de Deus. Então Jesus me salvou dele. Ele me santificou, me comprou de volta para Deus, me trouxe para Deus. Então eu tenho que entender, eu sou de Deus, eu sou santo agora. Sou santificado para Deus. Agora, eu tenho que olhar para mim como santo, saber que dentro de mim, minha natureza humana é pecadora, a minha natureza humana. Mas eu não tenho mais compromisso com a minha natureza humana, porque eu fui santificado com Jesus. O meu compromisso agora é com o meu entendimento que eu tenho da palavra. Então eu entendo pela palavra que eu tenho que andar, que eu tenho que contrariar o meu próprio, minha própria carne, eu vou contrariar. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos mais devedores da carne. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu faço o que o meu coração manda, eu sou guiado pelo meu coração. Você pode ter certeza, você vai cair num buraco feio. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele vai te enganar. O nosso coração, ele nos guia para as vontades da nossa carne, e sempre vai nos guiar para o pior. Sempre vai nos guiar para fora da palavra de Deus. Pastor, mas então você é guiado pelo quê? Pela palavra. Vai ter hora que a palavra vai nos contrariar. Vai ter hora que você vai lutar contra a palavra. Dentro de você, você vai estar querendo agir à sua maneira, da sua forma. Imagina só, uma pessoa te machucou muito. E a palavra de Deus está dizendo, perdoa. Todo tempo que você vai, Deus está dizendo, perdoa. Perdoa. E a tua carne está dizendo, não, foi demais. Não deveria ter feito isso não. Essa pessoa não merece não. Essa pessoa não presta. Mas quem disse que nós temos que perdoar porque a pessoa presta? Porque se ela prestasse, não precisava de perdão. Porque Deus me perdoou? Porque eu não prestava.
Porque se eu prestasse, já fosse santo, ele não precisava morrer na cruz por mim. Essa que é a verdade. Ninguém faz algo de bom para você e depois ele diz assim: me perdoa porque eu te ajudei, me perdoa porque eu fui bonzinho com você. Se o cara fizer isso, você vai dizer: esse camarada está mal, ele não está bem não, acabou de fazer algo tão bom para mim, está pedindo perdão. Mas quando é que a pessoa vai te pedir perdão? Quando ela errou, quando ela falhou, quando ela fez algo de errado. Quando ela fez algo para você que ela sabe às vezes que não tem nem como ela consertar. Não tem como, aí só resta pedir perdão, não é verdade? Só resta pedir perdão, não tem mais. Por exemplo, tem uma coisa muito terrível, são as palavras. Aquilo que nós falamos, meu irmão, já era. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Meu Deus, está com o microfone assim aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Eu aumentei mais, piorou. Fui de baixar. 1, 2, isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque depois que você falou, foi. Se for uma palavra dura, uma palavra para machucar, já machucou mesmo. Não tem como. Não tem como você voltar atrás, não tem como você consertar. A única coisa que você tem que chegar é para a pessoa dizer assim: olha, eu errei, eu falei, me perdoa. E contar que ela perdoe. Porque depois que falou, já foi. Não é verdade? A pior coisa que tem, eu sempre digo, a pior coisa de pastor é que ele trabalha com palavras. É muito melhor trabalhar com outra coisa. Porque você trabalha, uma palavra que você falar dura, não tem como você voltar atrás. E você pode voltar, mas não vai convencer, porque você já machucou, já abriu a ferida. Então o resto é o quê? Pedir perdão. O resto é o quê? Me perdoa e contar que o outro perdoa. A mesma coisa, a pessoa nos machucou com uma palavra, não tem como é desfazer. Só resta a gente perdoar. A gente perdoar. Então é isso. Então acho que essa parte já está explicada, né? Do santo. Espero que esteja aqui você. Porque tem gente que dentro da igreja vai perder a salvação por isso. Por não acreditar que é um santo de Deus. Porque ela está olhando só para os seus defeitos, só para as suas falhas, não está olhando para o que Cristo fez por ela. E se eu não acredito, uma coisa é certa, se eu não acredito que eu sou santo, então também não adianta eu me iludir que vou entrar no céu, porque no céu só vai entrar santo. Só que logicamente nós temos que entender o que é santo. Santo quer dizer consagrado a Deus, separado. O que nos separa? A palavra, quando obedecemos, a nossa fé em Cristo, que nos separa dos conceitos do mundo, da humanidade. É isso que faz. Então nós temos que tomar posse disso, e crendo nisso, aí sim, nós vamos lutar para andarmos em santidade, que é outra coisa. Agora eu sou santo, eu tenho que andar em santidade, senão eu vou perder a minha salvação também. Amém, Jesus? Porque por isso que a salvação vem fé e obediência. As duas coisas têm que funcionar junto. Fé e obediência. Até entendo, eu estava lendo hoje já de madrugada, e eu estava lendo a parte quando Deus pediu para o Abraão sacrificar o seu filho, e depois Deus diz: não faz isso não. E Deus confirma a promessa na vida dele e diz assim: eu estou confirmando essa promessa, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Promessa que eu já tinha feito, mas agora ele estava batendo o martelo, estava confirmado. Ele diz: porque me obedecestes. A importância da obediência. Então a nossa caminhada de fé é fé e obediência. Fé, crendo no que Jesus fez por nós, assumir o que Ele fez, e agora, como eu assumi, vou obedecê-lo. Ele é o meu Senhor, Ele me salvou, eu sou santo dele, eu pertenço a Ele, eu sou consagrado a Ele, pertenço a Ele. Por exemplo, se eu consagrei esse som para a obra de Deus,
pois som está consagrado, pertence a Deus, a obra de Deus. Aí alguém chega aqui e diz: olha, me presta esse som, eu quero dar um forró, uma festa. Eu falo: não pode, isso aqui foi consagrado para fazer a obra de Deus. Se pertence, eu não tenho que estar usando na bagunça lá fora, não. Você compra e vai se virar. Então, a mesma coisa, nós somos consagrados a Deus. Jesus nos consagrou, nos santificou. Então pertencemos a Deus, não pertence ao mundo. Então não temos que usar o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para fazer as vontades mundanas. Continuando aqui. Então, guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Então, aqui, Senhor, tem misericórdia, estou clamando todo dia, eu estou orando, eu estou buscando. Isso aqui é uma coisa importante, né? Oração diária. Você tem uma oração não apenas para receber uma bênção, mas você se aproxima de Deus. Por isso que eu digo, nós temos que ter diariamente, estar meditando a palavra e ter uma vida de oração. Porque quando tivermos diante de uma dificuldade, Deus, eu te busco todo dia. É o que o salmista está dizendo: Deus, eu clamo a ti todo dia. Todo dia eu tenho vida contigo. Então me salva, me ajuda. Me ajuda. Eu não estou te buscando por acaso. Eu não estou te buscando lá uma vez na vida. Eu te busco todo dia. Então tem misericórdia de mim, Senhor, pois te clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo. Há uma coisa que eu também deixei, vou voltar ao versículo 2, que diz: guarda a minha alma, porque sou santo. Eu expliquei bem isso aqui. Mas ele tem outra coisa que ele fala: Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Uma coisa importante, a gente ser sempre servo de Deus. A gente temos que assumir ser santo, filho e ser servo. Filho todo mundo quer ser, né? Porque filho tem direito às bênçãos. Mas eu servo de servir, de obedecer, de andar na palavra. E ele coloca também como base confiança, confiar em Deus. Se eu falar para vocês aqui, quem confia em Deus, levanta a mão. Então você quer, todos vocês vão levantar. Amém, Jesus? Só que a pergunta é: confiamos mesmo? Confiamos mesmo? Quando você enfrenta uma dificuldade, uma luta, você ora a Deus e fica confiante que vai mudar? Ou fica desesperado, reclamando para todo mundo, com medo do problema? Isso não é confiança. O confiar é confiar: Deus está comigo, eu vou vencer. Acho que ele nos dá um exemplo, até já li aqui outro dia em outra pregação, mas eu acho que é bom relembrar de uma confiança. Davi nos dá esse exemplo de confiança no Salmo de número 3. 3, 2, 3. Isso? 3. Pode abrir lá se você quiser, depois eu volto ali para encerrar. Olha o que é uma pessoa que realmente está confiando em Deus. Primeiro, deixa eu explicar sobre esse salmo. Esse salmo é uma oração feita quando Davi estava sendo perseguido pelo filho dele, Absalão. Absalão convenceu uma boa parte do povo de Israel a se levantarem contra Davi, a ponto que ele fez um exército tão grande de gente com ele, que o Davi teve que fugir, teve que abandonar o reino, abandonar tudo e sair fugindo para não ser morto por Absalão. Só que aí as pessoas começaram a olhar para Davi e dizer assim: Davi está perdido, Deus o abandonou, não tem mais solução não, Deus não está mais com Davi. E o Davi escreve esse salmo dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Sabe aquele momento que você está enfrentando, só a luta que vem se levantando? É mais ou menos isso. Quantos problemas eu estou enfrentando, mas cada vez que eu luto só aparece mais dificuldade, só aparece mais luta. Você olha e não tem saída. Parece que é aquela coisa: não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior. Está mais ou menos nessa situação. É o que está acontecendo com Davi. Aí ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O que é isso que as pessoas estão dizendo? Davi, Deus não está mais com Davi não.
está perdido agora. Por quê? Porque a luta estava grande. Não há mais solução. Só que enquanto muitos diziam isso, muitos não acreditavam mais que o Davi se levantaria, que Deus estaria com ele para ajudá-lo. Ele olha e diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso é confiança. Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora que todo mundo olha e diz: você está perdido, tem mais chance para você não. Então você diz: não, mas Deus é o que me exalta. Eu vou me deitar, não vou perder meu sono com isso não, eu vou dormir porque Deus vai me sustentar, Deus vai me dar a vitória. E ele diz mais, no versículo 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Irmãos, presta atenção, o orgulho pode fazer a pessoa confessar isso. Eu não tenho medo de nada, eu tenho Deus, quando tudo está bem. Só que o Davi estava falando isso quando realmente havia uma multidão contra ele. Absalão tinha conseguido uma multidão que ele teve que sair fugindo. Mas ele disse: pode se levantar, gente, eu não vou ter medo. Lógico, ele tem a questão da prudência, né? Ele sabia se ficasse, morreria. Ele saiu, mas ele sabia: mas Deus vai reverter esse quadro, Deus vai mudar isso aqui. Ah, mas não tem mais solução, Deus abandonou Davi. Davi não. Deus é o que exalta a minha cabeça, Deus é o meu escudo. O escudo quer dizer, ele é a minha proteção, ele é a minha defesa. Isso é confiança. Então quer dizer, a nossa oração, porque Deus, porque em ti confio. Só que eu tenho que olhar se eu realmente tenho confiado em Deus. E o termômetro de eu medir a minha confiança em Deus está na hora que eu enfrento os problemas. Na hora que vem os problemas se levantam e eu começo a temer. Entenda bem, o medo é um sentimento humano, natural. Quando você recebe uma má notícia, não adianta, seja quem for. Se for muito grande, a perna balança. O medo chega. Só que a questão de quem confia em Deus e quem não é diferente. Quem não confia em Deus, ele se entrega ao medo. Quem confia em Deus vence o medo com a confiança em Deus. Eu sei que eu vou vencer isso aqui. Exemplo disso, o rei Josafá. Chegaram para ele e falaram assim: ó, Josafá, está vindo uma multidão contra ti. Ele não tinha exército para lutar contra aquela multidão. A Bíblia diz que ele temeu. Mas ele fez o quê? Ele não ficou preso ao medo. Ele foi buscar a Deus em oração. Ele clamou a Deus. E na sua oração ele diz: Deus, está vindo uma multidão aí. Não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porque eu sei que para ti não é nada para salvar. Tanto que tem muita força, como aquele que não tem nenhuma. Naquele momento ele estava se sentindo sem nenhuma força. Mas ele disse: o Senhor tem poder para me salvar. Para o Senhor isso não é nada. Então quer dizer, isso é confiança. É você mesmo que o motivo é de meter medo. E o medo chega porque esse negócio desse cristão herói que diz: eu não tenho medo de nada, que eu sou Deus. Quando bater o pé é o primeiro que corre. É o primeiro. Isso não é fé, isso é orgulho, mano. O medo ele é um sentimento humano, está na natureza humana. Até em pequena quantidade ele é útil, porque ele faz a gente ser prudente. Mas nós não podemos nos entregar a ele quando a situação complica. Como é que eu não me entrego? Eu faço como Josafá, vou a Deus orar, vou buscar a Deus, coloco os olhos no que diz a palavra de Deus. E tem momento que nós precisamos realmente, mas realmente, a gente precisamos lutar.
contra ele, olhando para a palavra. Não, espera aí, o meu coração está meio medroso com isso aqui, mas não, a palavra de Deus diz isso e isso, eu fico com a palavra, eu vou me firmar na palavra, vou colocar minha confiança. Então aqui eu começo a buscar Deus, é a confiança, e me firmo, fico tranquilo. Não, meus olhos estão em Deus. Não, eu sei que esse negócio veio, porque entenda bem, o mal, ele não vem para melhorar a tua vida. O mal, quando vem, é para te destruir. Só que Deus toma a frente quando você confia nele e ele transforma. Acontece aquilo que ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, o que é amar a Deus? É estar obedecendo sua palavra, fazendo o que a sua palavra diz. Então quer dizer, o mal veio para me destruir. Agora eu vou fazer o que? Eu vou olhar para a palavra de Deus, vou me apegar à palavra de Deus, eu vou crer em Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou orar, eu vou buscar, vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Aí Deus veio e revela. Foi o caso de Josafá. Ele temeu, foi buscar a Deus. Buscou, Deus veio, tomou a frente da batalha, disse: você não vai lutar nessa batalha, eu tomo a frente. E aquilo reverteu em algo bom, porque aqueles inimigos que vieram, ao invés de tomar o que Josafá tinha, eles acabaram deixando riqueza, porque eles se mataram ali numa briga boba, acharam que se levantaram um contra o outro. Quando Josafá chega lá, está todo mundo morto, e a riqueza, porque naquela época o exército que era grande. Aí vamos dizer, vamos fazer uma comparação bem feia, né? Vamos dizer que entra um bocado de polícia para combater lá um bando de bandido. Aí o bandido mata a polícia. Ele mata e faz o quê? Fica com a arma da polícia. Ele já tem mais arma. No caso ali, Josafá, ele chegou, os inimigos de guerra tinham se matado. E eles tinham levado, naquela época, um exército gigantesco, com muitos homens. Se você ler na Bíblia, naquela época, os caras iam com milhares de pessoas para a guerra. Então levava muita comida, levava vestimentas, levava muita arma, tudo. No que eles se mataram, ficou tudo aquilo. Tanto é que Josafá ficou 3 dias só juntando os despojos para levar. Quer dizer, aquilo que vinha para destruir, acabou Deus agindo e ficando ali uma grande riqueza para eles, em armas, em bens materiais. É isso, mas isso é a confiança. O medo bateu, mas ele se voltou a buscar Deus, não foi dominado pelo medo. Amém, Jesus? Agora voltando ao Salmo 86, onde eu estava, então: pois eu confio em ti. Temos que verdadeiramente lutarmos, e essa luta, eu digo, sempre contra nós mesmos, contra a nossa carne, para que nós nunca venhamos perder a nossa confiança em Deus, ou mais, não é perder, para nós adquirirmos, nos fortalecermos cada dia o nosso coração em confiar em Deus, porque o nosso estado natural é de desconfiança. Não é de confiança. Não adianta a gente dizer: não, nós estamos nas caras, não, confio em Deus, eu tenho maior confiança em Deus. Não, o nosso natural, a nossa carne, o nosso lado humano é não confiar. Porque se nós confiássemos piamente na palavra de Deus, você pode ter certeza, todos os nossos problemas já estavam resolvidos. Jesus disse que aquele que verdadeiramente crê é confiar, acreditar na palavra. Ele disse: tudo é possível. E quantas as vezes nós estamos orando por algo e não estamos tornando isso possível, porque dentro de nós há desconfiança, há dúvida é desconfiança. Por exemplo, Jesus disse na nossa oração, disse: aquilo que nós pedimos em oração, se nós não duvidarmos no coração, mas crermos em tudo que pedimos, será feito. Só que às vezes, nessa hora, o que bate em nós? A dúvida. Eu orei, espero que Deus tenha me ouvido. Quem já falou isso? Eu estou numa luta tremenda, mas olha, eu já estou orando, estou buscando a Deus, espero que Deus mude isso. Essa palavra espero, ela vem diante da dúvida, ela não vem de certeza. A certeza eu sei que Deus vai agir, eu tenho certeza. Só que confessar isso também é fácil, né? Porque a nossa boca, a fé não vem do nosso falar, a fé, ela vem do nosso coração. Então nosso coração tem que primeiro ser convencido e depois a gente confessa. Confissão sem convencimento é confissão vazia. É confissão vazia.
Ah, eu tenho certeza, eu estou com uma dor na perna, eu tenho certeza que eu estou curado. E o coração lá dentro está dizendo, será? Quem sabe? Quem sabe agora? Será que agora vai funcionar? Dúvida. Tem que estar convencido. Voltando aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois te clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Levanta a minha alma, eu te busco em oração. Meu irmão, isso é o que precisamos fazer todos os dias, buscar a Deus em oração. E o versículo 5, ele diz assim, pois tu, Senhor, és bom. Nós temos que aprender isso, Deus, que Deus é bom. Que Deus é bom, e se Ele é bom, então Ele vai nos dar coisas boas. Amém, Jesus? Se Ele é bom, Ele não vai nos deixar no sofrimento. Se Ele é bom, Ele não vai nos deixar perecer. Só que a pergunta é, nós estamos acreditando nisso? A pergunta que cada um de nós tem que responder para nós mesmos, né? Eu tenho acreditado mesmo nessa bondade de Deus? Eu tenho compreendido? Você já viu pessoas que confiam nas outras? Eu vou pedir isso para o fulano, porque eu sei que ele é bom, sei que ele vai fazer. E a pessoa fica confiante, porque ela acredita na bondade do outro. Se nós tivéssemos essa confiança em Deus, né? Nós não perdíamos nada. Sabe por quê? Porque às vezes você confia que a pessoa é boa, mas a pessoa é limitada. Todos são limitados. Todos nós aqui somos limitados. Às vezes há uma limitação, a pessoa diz, olha, eu vou fazer isso por você. Aí tem uma crise financeira, não consegue. Ou, eu vou fazer esse trabalho para você. Ela fica doente, não consegue. Ah, eu vou te ajudar esse ano tendo isso aqui com você. Ela morre. Aí não dá. Não tem como. Deus não. Deus não tem limitação. Deus não tem necessidade. Não tem crise para Deus. Então, se eu creio na bondade dele, eu vou crer que sempre que eu invocá-lo, sempre que eu buscá-lo, eu vou ser ajudado. Porque eu sei que ele é bom. Então ele está dizendo, voltando daqui, ele diz, pois tu, Senhor, és bom, e pronto a quê? A perdoar. Isso aqui é importante nós aprendermos. Porque às vezes o cristão, ele perde a bênção aqui. Porque ele olha que ele não está andando tão certinho, que ele tem muitas falhas. E ele diz assim, poxa, eu estou buscando, mas eu não mereço, cara. Olhando bem, eu não mereço. Eu tenho tantas falhas, eu sou tão falho. Mas a gente não, mas o meu Deus é pronto a perdoar. Se eu errei, eu vou pedir perdão, ele vai me perdoar e vai me ajudar. Porque nós temos que entender, isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, esse motivo que eu falei, que às vezes nossos erros podem nos condenar na hora que nós oramos, pedimos, nos achar indignos, e na verdade somos indignos. Nós temos que contar com a bondade de Deus, não com a nossa perfeição. Mas tem outro lado também. Eu não compreendo que Deus está pronto a perdoar, aí às vezes fica alimentando coisas, ou não tenho nem a coragem de chegar para Deus. Deus, olha, eu falhei, eu orei. Deixa eu voltar onde está, para perder meu raciocínio aqui. Que era a segunda coisa que eu ia falar. O pecado. O pecado, ele nos faz separação entre nós e nosso Deus. Ele impede que Deus nos alcance. Lá em Isaías, o profeta falou assim, que as mãos de Deus, você conhece esse versículo, eu vou só te citar, você vai se lembrar, que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o nosso pecado. Aí vamos que a gente chega nas nossas falhas, cometemos falhas, aí vamos orar, pedir a bênção. Aí lembramos, não, tem errado. E o meu erro impede que Deus me abençoe.
Só que aí eu tenho que lembrar também, não, mas espera aí, Deus está pronto a me perdoar, então eu vou pedir perdão e vou tomar posse dessa bênção. Ele é bom, Ele vai me perdoar, Ele é pronto a perdoar. Então, é isso que eu quero que você entenda, quando eu falei que nós temos que dar atenção aos detalhes da palavra de Deus. Tem gente que lê igual, está aqui, já li o salmo inteiro. Nós temos que estar atento em cada palavra, ali tem um ensinamento para nós, tem algo para nos abrir, um leque de ensinamento. Se eu como pastor chegar aqui para você, eu ler esse salmo todinho e não conseguir explicá-lo, os versículos que eu li, e até palavras que estão contidas aqui, você vai sair daqui sem saber de nada. Você vai sair daqui apenas com um amontoado de palavras que estão escritos aqui. Tudo isso aqui é ensinamento. Amém, Jesus? Então, ele diz, continua aqui: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade, que é aquela capacidade de Deus de fazer o bem. Nossa, nós compreendermos isso, diz que Ele é abundante, quer dizer, nunca é uma coisa abundante, gente. Algo abundante. Abundante é algo que transborda por todos os lados, está cheio, mas está cheio que está derramando, a medida transbordante. É isso aqui. Então Deus está transbordando de benignidade. O que é isso? Ele está transbordando de bondade, de vontade, de capacidade de fazer bem, de fazer o bem. Então você, nós temos que chegar em Deus pensando, Deus é bom, está transbordando de vontade de me ajudar, e Ele também está pronto a me perdoar. Porque eu tenho que entender que Ele está pronto a perdoar? Porque com certeza, na hora que eu for orar, o meu coração vai mostrar o quanto eu sou falho. A não ser que eu seja daquela turma que a Bíblia diz que essa não tem solução. Que é aquela turma que se acha perfeita, é aquele que acha puro aos seus próprios olhos, e diz que isso aqui é um caso que não tem como, porque a pessoa nunca vai se limpar das suas impurezas, porque ela vai ser aquela pessoa que diz assim: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu sou muito boa, tudo dela, ela é perfeita. Todo mundo tem defeito, ela é perfeita. Então ela já chega diante de Deus se achando. E lembra da oração que Jesus falou, dos 2 homens subirem ao templo a orar? Um chegou e não conseguia nem olhar para o céu. Deus me perdoa, eu sou um pecador. E ele era mesmo. Eu só faço coisa errada. O outro chegou e disse: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como tal homem. Eu faço isso, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Ele só contou coisa boa. Então aquele homem só se enxergava, se exaltava diante de Deus, porque se enxergava em ser perfeito, que não precisava de perdão, não precisava de nada. Esse é complicado. Jesus disse: um voltou justificado e o outro condenado, porque o que se humilha será exaltado, e o que se exalta a si mesmo será humilhado. Isso aqui é bom até entender, não é a pregação de hoje, mas é bom abrir o entendimento para você, porque por onde eu tenho passado eu vejo um erro desse versículo muito grande. E principalmente quando as pessoas estão sendo humilhadas por alguém, elas falam assim: os humilhados serão exaltados. Mentira! Isso não está na Bíblia. Que é isso, pastor? Está dizendo que está? Não está. Porque há uma diferença entre ser humilhado e se humilhar. É uma grande diferença. Se humilhar é algo que você mesmo propõe a si. É por vontade própria, escolha. É ausência de orgulho. Agora, ser humilhado, às vezes uma situação faz você ser humilhado. Você está na mão de alguém, dependendo da pessoa, e ela se aproveita disso, tem poder sobre você e te humilha. E nesse momento, o que acontece com as pessoas? As pessoas começam a odiar, aborrecer, o que não tem como Deus agir na vida da pessoa. Sem contar que alguns, quando estão sendo humilhados, eles também conseguem, eles não têm mais o que fazer, então abrem a boca
para amaldiçoar o outro, falar mal do outro, porque a pessoa não presta, está me humilhando, está fazendo isso, eu só estou ali porque não tem outro jeito, porque não tem solução. Uma pessoa dessa nunca vai ser exaltada por Deus, porque ela está vivendo a humilhação, ela está agindo errado. Agora, o se humilhar é quando você se coloca na condição, você mesmo se humilha, não é alguém que te humilha. E o se humilhar, que é se humilhar perante Deus, perante a palavra. Eu reconheço que eu preciso de Deus, eu preciso aprender de Deus, ou às vezes até alguém está me atacando, mas eu digo, eu vou me humilhar ali pela minha consciência com Deus. Pela minha consciência com Deus, eu não vou atacar, eu não vou agir à altura, e acabo sofrendo aquela humilhação, porque eu tenho consciência com Deus. Aí sim eu estou me humilhando. Agora, o seu humilhado, às vezes, tem muita gente que está humilhado aí, mas está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de palavras de maldição contra quem está humilhando ela. Está terrível, então não tem como Deus exaltar. E às vezes passam isso muito errado. Até pastores já ouvi falando dessa palavra de uma forma ensinamento errado. E quando a gente olha dentro da Bíblia, não foi isso que Jesus falou. Os humilhados serão exaltados. Ele falou, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E há uma grande diferença nisso. Ou as pessoas não estão dando atenção ao português, né? Então, pois tu és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade. Para quem? Para com todos os que te invocam. Então você tem que olhar, você está me invocando a Deus? Você está aqui hoje, você veio invocar quem? O São Cristóvão, São Batista? Não, você veio invocar a Jesus, você veio invocar a Deus. Amém, Jesus? Então, no que você veio invocar a Deus, então você tem que crer. Deus, Ele vai me atender. Deus tem bondade, tem benignidade para mim. E se há pecado, Ele vai me perdoar. Amém, Jesus? Bom, essa era a palavra que eu tinha de Deus para você nessa manhã. Espero que você aprenda mais, todo dia lendo sua Bíblia,